Bora lá, pessoal. Então, continuando aí com as questões relativas aí àquela parte daquela duplicata, né? Que eu falei que a SAF ele não tinha se atualizado na época ainda e cometeu aí, né? Saiu metendo o pé pela mão, né? Em 16/4, o Banco Valioso comunica à companhia XYZ que a duplicata D1 não foi quitada pelo cliente. No aviso de cobrança bancária enviado para a empresa, o banco informa que lançou na conta corrente da empresa R$ 1.505.500 relativos ao valor do título em atraso e a juros adicionais e a comissão de permanência no valor de R$ 5.500. Nesse caso, a empresa deve registrar em sua contabilidade. Pessoal, a duplicata D1, ela não foi quitada pelo cliente. Qual era o valor da duplicata D1? R$ 1.500. R$ 1.500, ela não foi quitada pelo cliente. Pessoal, se ela não foi quitada pelo cliente, qual é o lançamento que você tem que fazer, né? Olha só, a gente vai dar baixa na duplicata descontada, né? A gente vai dar baixa nessa duplicata descontada. E crédito de quem? De banco conta movimento, de quanto? De R$ 1.500.000, certo? R$ 1.500.000. Beleza. No aviso da cobrança enviado para a empresa, vendo, ó, que não foi feito, informa que lançou na conta corrente da empresa R$ 1.505.500, relativo ao valor do título em atraso e de juros adicionais e comissão de permanência. Ó, comissão lá para permanecer lá um tempo e ainda teve juros relativo ao valor do título em atraso e a juros adicionais. Então, além disso aqui, ele pegou, ó, e fez mais um lançamento lá no Banco Conta Movimento. De quanto? De R$ 5.500 que ele tirou lá, correspondente àqueles valores de quê? De juros adicionais e comissão de permanência, de despesa lá de manutenção daquele título lá, certo? Esse foi o lançamento que era para a empresa ter feito, né? Ele teve mais essas despesas aí de R$ 5.500, por isso que lançou a, né, R$ 1.505.500. Aí beleza, ele fala aí para você ver qual foi o lançamento que foi feito em relação a isso aí. Aí tem lá, duplicata a receber. Primeira coisa, houve recebimento de duplicata? Não, eu falei para você que você só lança alguma coisa em duplicatas a receber, né? Você só lança alguma coisa em duplicatas a receber quando? Você só lança alguma coisa em duplicata a receber quando você vende a prazo ou quando tem o quê? O recebimento da duplicata. Então, pessoal, tudo que tinha duplicata a receber aqui, por isso que você acertaria a questão aí se você fosse aluno aqui do portal, né? O gabarito inicial. Mas depois foi anulado, você ia acertar do mesmo jeito, né? Tudo que tem duplicata a receber tá errado, né? Porque não houve recebimento de duplicata e não houve venda a prazo, né? Não houve recebimento. Então, o lançamento que foi dado como correto é esse aqui, débito de duplicata descontado e crédito de banco conta movimento de R$ 1.505.500. Só que não era para ser isso aqui, era para ser desse jeito, ó. Débito de duplicata descontado, R$ 1.505.000, débito de despesa de R$ 5.500, certo? E crédito, sim, de banco conta movimento, no valor de R$ 1.505.500, certo? Aí ele veio, creditou banco conta movimento, até certo, mas jogou tudo na duplicata descontada. Não, uma parte era para ele estar ali com R$ 1.500.000 na duplicata descontada e o resto como despesa de manutenção ali daquele título, com juros, o que fosse, certo? Mas que já ia tirar automaticamente lá do banco, correto? Portanto, preliminarmente, foi dado como alternativa correta a letra B de bola no gabarito preliminar, mas depois essa questão também foi anulada. Absurdo, né? Você pega, por isso que sempre a SAF gosta de cobrar questões de duplicatas. Sempre gosta de cobrar questões de duplicatas. Aí numa prova de 20 questões, anula 2 questões, quer dizer, 10% da prova por causa, né, de questões mal feitas, mal formuladas. É um absurdo, né? Então foi anulada aí a 45. Questão 46, de acordo com as normas contábeis atualizadas, os juros cobrados sobre a operação de desconto devem ser. Os juros cobrados sobre aquela operação de desconto, né? Nós vimos ali, foi cobrado quanto? 600 mil lá de juros. Eles vão ser o quê? Eles vão ser despesa no momento de desconto? Não. Eles vão ser, no momento que vai acontecendo a passagem do prazo, a gente vai apropriando aquilo ali como despesa o quê? Despesa financeira. A parte daqueles encargos ali a transcorrer, correspondente ao quê, Silvio? Correspondente aos juros. Vai ser lançado como despesa financeira após o recebimento do último título descontado? Não. Vai ser lançado como despesa financeira proporcionalmente,
certo? Então, ó, você vai lançar como despesa financeira, só para a gente ver aqui, no primeiro mês, você vai lançar quanto como despesa financeira? Ó, 4 mil, ó, por que 4 mil? Porque todos os títulos, ó, 4 mil vezes quanto? Vezes 8%. 4 mil vezes 8% vai dar quanto? 4 milhões vai dar 320 mil no primeiro mês, certo? Aí no segundo mês, você não tem mais 4 milhões, porque essa aqui já morreu. No segundo mês, você só vai ter 2 milhões e 500 mil. Vezes quanto? Vezes 8%. Aqui você vai ter 200 mil no segundo mês. E no terceiro mês, a gente só tem 1 milhão. 1 milhão vezes 8%. 1 milhão vezes 8% vai dar 800 mil, certo? Então, aqueles 600 mil que você teve lá de encargos financeiros a vencer, eles vão ser reconhecidos aos poucos, né? 320 mil no primeiro mês, depois de 30 dias, 200 mil depois de 60 dias e 800 mil, não, tá certo? 320 com 200 e 80, né? 80 mil no terceiro mês, totalizando ali quanto? 600 mil, certo? Ele vai sendo reconhecido aos poucos como despesa financeira. A gente debita despesa financeira, né? E acredita em encargos a transcorrer. Contabilizados pelo montante total dos juros descontado como despesa no momento inicial. Não, no momento inicial não tem despesa financeira. Registrado como despesa financeira no momento da quitação de cada um dos títulos descontados. Não vai ser no momento de quitação nada, né? Vai ser reconhecido com o tempo. Reconhecido como despesa financeira em 3 parcelas iguais, através de rateio do total por 90 dias. Não vai ser em 3 parcelas iguais, aí seria 200, né? 200 cada um. A gente já viu que não vai ser igual. Transferidos para o resultado como despesa financeira de acordo com o regime de quê? De acordo com o regime de competência. Essa foi a única questão que conseguiram aproveitar aí dessas questões das duplicatas. Portanto, a alternativa correta, a letra E. Questão 47. A empresa Redesconto S.A. trabalha com desconto de duplicatas. Considerando que a operação de desconto foi realizada com duplicatas que tinham vencimento em 30, 60, 90 e 120 dias, o valor dos juros descontados a serem reconhecido no ato da operação deve ser contabilizado como? A gente já viu, olha, o que eu te falei aqui, você quando vai descontar duplicata, credita a duplicata descontada, é isso? Debita banco, conta, movimento, e o restante vai ser o quê? Se não teve custo de transação, só teve juros, vai ser o quê? Juros a vencer. Esse valor aqui correspondente à despesa antecipada. E isso vai ficar onde? Vai ficar lá no passivo. Duplicata descontada, juros a vencer, juros a transcorrer, juros a apropriar. Certo? Vai ficar retificadora, não vai ser despesa financeira no momento imediato. O valor dos juros descontados a ser reconhecido no ato de operação deve ser contabilizado como redutora das duplicatas descontadas no ativo? Não. Como redutora das duplicatas descontadas onde? No passivo, certo? Como redutora das duplicatas descontadas no passivo, portanto, a alternativa correta é a letra A. Ó, Silvio, mas isso aí é uma despesa antecipada? Mas a despesa antecipada, quando ela corresponde a empréstimo, a financiamento, as duplicatas, ela vem retificando lá no passivo. Portanto, se tiver encargos a transcorrer, essas coisas, normalmente aquilo ali vai ser uma conta de passivo, certo? Ah, Silvio, mas eu poderia ter essa conta também no ativo? Poderia, né? Se você tivesse simplesmente a conta assim, juros a vencer, no rol de contas, você iria classificar isso como o quê? Como uma despesa antecipada lá no ativo, certo? Juros a vencer. Agora, se falasse que aquele juros a vencer, o correspondente àquela nota promissória, o empréstimo, o que fosse, a gente já ia colocar ali como retificadora do passivo. Certo? 47, letra A. 48. Na Assembleia de Constituição de uma sociedade anônima, é fixado um capital social de 8.400. E, na ocasião, os acionistas subscrevem todo o capital, integralizando 5.200 em moeda corrente. O registro contábil da operação conduzirá ao surgimento das seguintes contas, grupos e saldos, né? Olha só, na Assembleia de Constituição de uma sociedade anônima é fixado um capital de 8.400. Ele subscreve todo o capital, né, subscreveram, né, todo o capital de 8.400, integralizando 5.200 em moeda corrente. Ele me fala aí
o registro da operação. Então, o capital social é o capital subscrito, né? Capital subscrito, ele disse que os acionistas subscreveram, eles, todo o capital, integralizando 5.200 em moeda corrente. Beleza, então, né, nós temos um capital subscrito, um capital social, né, de quanto? De 8.400, e ele me disse que houve integralização, integralizando 5.200 em moeda corrente. Um capital integralizado de quanto? De 5.200. Então vai ter um capital a integralizar de quanto? De 3.200 de capital a integralizar. Não é isso? Show. Ó, né? A gente vai ter um capital subscrito ou capital social, que é o capital que eles se comprometeram, de quanto? De 8.400. Eles disseram que houve 5.200, portanto, falta, né, a integralizar quanto? 5.200, falta integralizar 3.200. É o que falta integralizar. Portanto, o capital que a gente tem integralizado, também chamado de capital realizado, é de quanto? É de 5.200, que é o capital que de fato existe. Eu disse, vai gerar aí um capital integralizado lá no PL de 5.200. Verdadeiro, né? Capital a integralizar no PL igual a 3.200. Beleza. E caixa igual a 8.400. Não. O aumento no caixa foi o aumento de quê, pessoal? Dessa integralização. O aumento de caixa lá no ativo circulante é de quanto? É de 5.200. O aumento do caixa é 5.200. Caixa, um aumento de 3.200, falso. O caixa vai aumentar quanto? Vai aumentar o valor da integralização. Capital integralizado no ativo circulante, aí já está falso, né? Capital social no patrimônio líquido, 8.400. Capital social é sinônimo de capital subscrito. Caixa no ativo circulante também de 5.200, beleza? E capital integralizar de 3.200, portanto, alternativa correta, letra D de dado. Perfeito. Pessoal, olha só, nós temos o capital social, capital subscrito, né? Capital inicial. Então, no momento de subscrição, esse é o lançamento que é feito. Ó, no momento de subscrição, que os sócios se comprometem a entregar o dinheiro. Eu credito em capital social, certo? E debito capital a integralizar. Esse é o lançamento de subscrição. E o lançamento de integralização, certo? É débito de quem? De caixa. E crédito de quem? De capital a integralizar, certo? Então, aqui, aquele lançamento ali foi o que foi? De 8.400. E ele fala que houve integralização de quanto? De 5.200, é o que houve integralização. Então o caixa aumentou em 5.200. E a figura do capital integralizar, aí você ficaria assim, ó, capital social, né, de quanto? De 8.400. O capital integralizar, você tinha 8.400 a integralizar, mas integralizou 5.200. Então você vai ficar com o capital a integralizar de quanto? De 3.200. Certo? Capital integralizar. Essa conta você tinha que integralizar, ó, capital a integralizar. Você sumiu o compromisso de 8.400, mas os sócios já entregaram 5.200. Por isso que ele vai para o balanço com o valor de quanto? De 3.200. Só lembrando, existe uma figura também denominada, né? Olha só, capital autorizado, certo? Capital autorizado é aquela autorização que os sócios eles podem aumentar, né? Pode fazer uma alteração lá, né, de aumento de capital sem que seja necessário reformar o estatuto. Esse é o capital autorizado. Essa figura do capital autorizado é uma figura muito mais jurídica do que contábil. E se ele tiver no balanço patrimonial, é sacanagem da banca querendo que você some aquele valor para encontrar o PL. Certo? Capital autorizado não. Essa questão aqui, por exemplo, né, quando ele fala assim, muita gente fala, Silvio, né? Os acionistas subscrevem todo o capital social, né? Eles subscrevem, eles se comprometeram a entregar todo ali o capital social, certo? Agora, o que é que acontece? Ele não ficou nada que eles têm a subscrever. Agora, se você tem um capital social, ó, capital social,
de 100 mil e você tiver um capital autorizado de 130, significa que tem ali um capital a subscrever de 30 mil, certo? A subscrever de 30 mil, certo? Aqui não é essa figura não, eles subscreveram todo, então não tem capital a subscrever, certo? Tem capital o quê? A realizar, eles faltam entregar, mas eles subscreveram todo, certo? Então presta atenção, capital a subscrever é aquela parcela que poderia aumentar ali o capital sem que fosse necessário fazer reforma estatutária, que é diferente do capital a integralizar, do capital a realizar, que é a parcela que os sócios faltam o quê? Entregar, certo? E o capital integralizado, o capital realizado, é o capital que de fato existe, é o chamado capital contábil. Beleza. Portanto aí, a alternativa foi letra D de dado. Questão 49, essa questão, uma das questões aí que a gente comentou até na aula anterior, né, que gerou aí muita polêmica aí, essa questão 49, esse posicionamento que a Exaf deu aí, né, para defender o gabarito da questão. Em relação ao patrimônio objeto da contabilidade, é correto afirmar que o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica. Falso. O ativo patrimonial é só composto de quê? De bens e direitos. Beleza, senhor. Não teve problema até aí. O patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo, né, de um patrimônio. Pô, tá parecendo que tá certo. Essa aí parecendo que tá certo, mas não posso falar não. Se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencente a uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial dessa entidade. Isso aqui é verdadeiro, pessoal, olha só. Os direitos reais recaem sobre bens, então se eu pegar os bens e os direitos pessoais recaem sobre pessoa. São os direitos propriamente ditos, os valores que você tem a receber aí. Então se eu pegar os bens e os direitos pertencentes a uma entidade, eu estarei calculando o ativo patrimonial dessa entidade. Verdadeiro, a princípio tem duas questões certas até aí. O capital social de um empreendimento comercial é o montante dos recursos aplicados em seu patrimônio. Não, né? O capital social é a origem dos recursos, lá a origem do recurso não é recurso aplicado, né? Não é recurso aplicado, é o montante de recurso aplicado. O montante de recurso aplicado é o quê? É o ativo, são as aplicações. O montante dos bens e do direito de uma pessoa física ou jurídica tem o mesmo valor do seu passivo real. O passivo real é o passivo exigível. Ele está me dizendo que o ativo é sempre igual ao passivo exigível. Falso, né? Esse passivo real é o passivo exigível, que é exigível. É capital de terceiros. Ele está me dizendo que os bens e direitos é igual ao capital de terceiro. Não. Os bens e direitos é igual ao capital de terceiro, mas o capital o quê? Próprio. Portanto, isso aqui está falso. Então, a grande coisa é B e C, né? B e C, para mim, as duas, né, estariam aí como verdadeiro. Patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio. Se está lá no pronunciamento que o patrimônio líquido é o valor residual do ativo depois de deduzir dos passivos, então bate com isso aí, né? Aí a Exaf deu como gabarito correto a resposta C, que realmente está correta, né? Mas para justificar aí a letra B, ela falou, ó, o patrimônio líquido, ele só é, né? Só é patrimônio líquido, você só chama patrimônio líquido, se o valor do ativo superar o valor do passivo. Aí você tem patrimônio líquido. Se o passivo for igual ao ativo ou o passivo for maior do que o ativo, aí existe, né? Aí você tem uma inexistência de PL, né? Quer dizer, sacanagem, porra. Esse negócio aqui, todas as bancas aí considerariam esse negócio aí como correto, né? Mas aí tem esse entendimento deles aí de considerar somente o PL. Ó, se será se isso cai de novo? Não cai não. Isso é questão que eles pegam, né? Assim de sacanagem para defender aí a coisa, né? Já às vezes estavam retado que já tiveram aí outra... Porque o normal disso aqui era anular essa zorra, né? O patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença do valor do ativo e o passivo de um patrimônio. Muita gente falou, mas isso aqui é porque botou passivo e era para ser passivo elegível. Não, não foi essa a linha de defesa deles, né? Não foi isso aí, né? Portanto, a alternativa aí que foi dada como correta, a alternativa C aí. C. Questão 50. Ao apurar o resultado no fim do período contábil, a empresa encontrou um lucro líquido antes dos tributos sobre lucro das participações no montante de 1.520. A planilha de custo trazida para compor o resultado do período continha juros relativos a dezembro de 2009 já pagos no valor de 125, juros relativos a janeiro de 2010 ainda não pagos no valor de 180,
juros relativos a dezembro de 2009 ainda não pagos, juros, né? Referida planilha já havia sido contabilizada sobre o regime de caixa, né? Aí ele me fala aí, as demais contas estavam certas, com saldos já contabilizados segundo o regime de competência. A empresa então mandou promover o registro contábil das alterações necessárias para apresentar os eventos segundo o regime de competência, em obediência à regulamentação vigente. Após os lançamentos cabíveis, o rédito, né, é o resultado, né, do período, passou a ser um lucro de... Então tinha, né, um lucro de 1.520, mas isso foi contabilizado pelo regime de caixa e tinha essas figuras aqui. E ele quer que você apure o lucro pelo regime de competência, né? A gente pode pegar, né, fazer em função desse lucro aqui, o lucro foi quanto, Silvio? Foi 1.520, certo? E olhar esses fatos, se foi tratado pelo regime de caixa, era para ser tratado ou não era, certo? E aí, se foi caixa, se foi competência, a gente, né, não vai fazer nenhum ajuste, ou a gente pode somar e subtrair aquelas receitas ou despesas. Ou então, a gente pegar, né, esses fatos isoladamente e depois ver a alteração que houve no lucro. Então vamos lá, vamos pegar ali 1.520. A planilha de custos trazia para o compositado tinha juros relativos a dezembro de 2009, já pagos no valor de 125. Isso aqui foi despesa pelo regime de competência e pelo regime de caixa, né? Então, após ele quer saber, a empresa então mandou promover. Então, eu estou em quando aí? Eu estou em 2009, eu estou elaborando o resultado de 2009 e tem algumas coisas de janeiro de 2010. Então, esses juros correspondentes a dezembro de 2009, ele foi correspondente a dezembro e já foram pagos, né? Se regime de caixa me interessa o quê? Pagamento e recebimento. Regime de competência me interessa qual foi o ano. Então, isso aqui, como ele foi relativo a dezembro, ele foi juros, são despesas pelo regime de competência. E foi pago em 2009, então também são despesas pelo regime de caixa. Então ele está aqui dentro, na hora que você foi apurar pelo regime de caixa, mas ele também é pelo regime de competência. Eu não vou fazer nada nesses 125. Juros relativos a janeiro de 2010 ainda não pagos. Pessoal, esses juros, eu estou apurando 2009. Se ele é relativo a 2010, eu vou ter essa despesa de juros pelo regime de competência? Não. Mas eles também não foram pagos. Se eles não foram pagos, eu também não levei em consideração pelo regime de quê? De caixa. Beleza, não foi pago, também não levei em consideração pelo regime de caixa. Também não vou fazer ajuste no valor de 180. Beleza. Juros relativos a dezembro de 2009, ainda não pagos. Se eles não foram pagos, você não levou em consideração quando você foi apurar pelo regime de caixa, porque eles ainda não foram pagos. Se não foram pagos, você não levou em consideração pelo regime de caixa. Mas como eles são correspondentes a dezembro de 2009, é para você pegar eles de acordo com o regime de competência. Então eu vou ter que diminuir esses juros de dezembro de 2009, porque eles não foram contabilizados pelo regime de caixa, porque eles não foram pagos ainda. De quanto? De 160. Então esse lucro ele vai ser diminuído desses 160, correspondente a esses juros de dezembro de 2009, que ele é do exercício, mas que ainda não foram pagos, então não foram tratados pelo regime de caixa. Juros relativos a janeiro de 2010, já pagos. Então esses juros, pessoal, que já foram pagos, eles foram tratados na apuração daquele lucro ali pelo regime de caixa, porque eles já foram pagos, mas eles são relativos a quando? A janeiro de 2010, não era para ter sido. Então eu vou ter que voltar com esse valor, porque aquele valor ali foi diminuído desses juros, no valor de quanto? De 200, mas não era para ter sido diminuído desse valor. Aí eu volto com ele, né? Vou voltar com ele. Por quê? Porque nesses 520, 1.520, quando você apurou o lucro pelo regime de caixa, você diminuiu essa despesa em 200, porque foi uma despesa que já havia sido paga. Certo? Ele foi despesa pelo regime de caixa, mas ele é despesa pelo regime de competência? Não. Aí eu volto com ele. Portanto, o lucro após o ajuste vai ser quanto? Vai ser de 1.560. 1.560, portanto, a alternativa correta vai ser aí letra D de dado. Perfeito, né? Tranquilo aí, regime de caixa, regime de competência, isso aí não é, tem sido assim também muita cobrança aí nas provas de auditor, atuais, não, né? E nem de analista também. Determinada empresa cujo exercício social coincide no calendário pagou a quantia de 1.524 de prêmio de seguro contra incêndio no dia 30 de dezembro de 2007. A apólice pertinente a essa transação cobre riscos durante o período de 1º de outubro de 2007 a 30 de setembro de 2008. Considerando o princípio da competência do exercício, o contador registrou o pagamento dos gastos na conta seguro a vencer.
No balanço patrimonial de 31 de 2007, após a apropriação de praxe, o saldo dessa conta, seguros a vencer, deverá ser de... Então, isso aqui, quando você paga antecipadamente alguma coisa, você vai ter um direito. Então, o pagamento antecipado daqueles despesas com juros gerou que lançamento? Débito de seguros, a vencer, e crédito de quem? De Caixa. No valor de quanto? De 1.524. Beleza. E isso aí, quando vai acontecendo um fato gerador, você vai reconhecendo no resultado. E quando você reconhece no resultado, qual é o lançamento que você faz? Despesa com seguros, vai acontecer no fato gerador, mas você não precisa pagar. Portanto, você acredita que conta seguros a vencer. E você vai fazendo isso mensalmente. Então você vai ter ali 1.524 dividido por 12. 1.524 dividido por 12, nós vamos ter quanto aí de despesa mensal, né? Vamos só fazer essa continha aqui. 1.524 dividido por 12... 1.524 dividido por 12 vai ser igual a 127 todo mês você vai fazer isso, 127. Só que o que foi que aconteceu, pessoal? Isso aqui foi quando em setembro de 2007, 30 de setembro. Aí você vai fazer isso aqui em outubro, em novembro e em dezembro. Aí no final, o que é que vai acontecer? Você vai fazer esse lançamento 3 vezes. Vai ser 127 vezes 3 que você vai reconhecer como despesa de juros. 127 vezes 3, no final, esse lançamento aqui vai acontecer 3 vezes. 127 vezes 3, se eu não me engano, vai dar 381 vezes 3. Isso vai dar 381. Então você vai ter aqui 381 naquele exercício de quê? De despesa de juros, né? Que você vai reconhecer no resultado. Então aquela conta, seguros a vencer, que ele tinha um saldo de quanto? Ele tinha um saldo de 1.524. No exercício você vai reconhecer quanto? 381, que é correspondente a 3 meses, no resultado. Portanto, ele vai ficar com um saldo de quanto? 1.524 menos 381, que isso vai dar 1.143. Vai ser o saldo dessa conta de seguros a vencer, 1.143. Mas o que é que acontece? Olha só, muitas vezes você falou assim, Silvio, foi 1.524. 1.524 você pagou por um período de 12 meses, certo? Se acontecer o fato gerador de 3 meses, né, você vai reconhecer 3 meses como despesa. E os outros 9 meses vai ser o quê? Juros a vencer. Então aqui, pessoal, 3 de 12 avos, né? 3 de 12 avos vai ser 1/4. E 9 meses. 9 meses significa que 3/4 daquele valor que você gastou, 3/4 de 1.524, vai estar como seguros a vencer ainda, que vai ser correspondente ao ano seguinte, de janeiro a setembro. 3/4 disso aqui vai dar 1.143, se você quiser fazer direto, né? Eu falei, você não vai ficar precisando fazer o lançamento de mês a mês. São 3 meses. São 3 meses, 127 vezes 3, 381. Se você quiser, você já acha a diferença lá correspondente aos 9 meses. Beleza, pessoal? Portanto, alternativa correta aí, letra D de dado. Aqui a gente para e logo a gente volta aí com mais aulas aí de contabilidade, curso de exercício 2017 aí, focado na Receita Federal.